Há muitos e muitos anos atrás, antes de me tornar cristão, eu era ateu e estava envolvido em muitas experiências ocultas. E meu sogro era muito ativo no movimento da Nova Era. Ele lançou uma revista na África do Sul chamada Inner Space. Sua esposa não era a mãe da minha esposa, mas a madrasta. E ela, sua segunda esposa, também era profundamente envolvida. Ela agia como médium. Ela costumava ensinar um programa chamado Curso em Milagres, que era de um livro canalizado por Schuckman, que era um psicólogo. E esta série tinha aquelas lições que você realiza e você poderia se tornar como Cristo. E é por isso que é um curso em milagres. Qualquer coisa que ele pudesse fazer, você também poderia fazer, porque somos todos Cristo nessa filosofia, seu próprio Deus. Sim, ela também era uma médium em certo sentido, e ela tinha conexões e reuniões com entidades espirituais que costumavam aparecer para ela. Então ela estava em sessão com eles como uma médium ou como um canal. E eu também estava, através da atividade de meu sogro, exposto a um canal da África. Estes são indivíduos que recebem mensagens regulares e, através de algumas circunstâncias, eu entrei em um de seus templos onde ele estava operando, e este templo era, isto é, apenas um pano de fundo antes de chegarmos à história sobre entidades espirituais se manifestando e tal. O templo foi projetado como um templo de aquário. Tinha um pódio como um pregador e havia um sinal de aquário e estava lá, e também tinha microfones descendo do teto, e a lista de convidados incluía ministros, cargos públicos, sim, de alta esfera pública, como ministros de governo, ministro disso e ministro daquilo, figuras religiosas e do mundo dos esportes. Realmente, sim, o mundo dos esportes estava lá, muito bem representado. E, claro, o mundo médico também. Então, eles teriam sessões regulares e receberiam instruções, e essas entidades espirituais se manifestavam e falavam com eles, mas também havia discussões sobre OVNIs, indivíduos que seriam associados a OVNIs, e naquela área, no Cabo, no sul da África, onde essas atividades eram mais prevalentes, então havia lá uma montanha em particular, e essa montanha era muito bem conhecida por atividades de OVNIs, e muitas pessoas da nova era compraram propriedades naquela montanha para que pudessem ser expostas a esses OVNIs. E eles acreditavam que as pessoas podiam ser levadas embora, e houve rumores que havia conversas entre uma senhora que viveu naquele período de tempo. Seu nome era Elizabeth Clara, e ela escreveu livros sobre ela e sobre como ela foi abduzida por esses alienígenas em naves alienígenas, como ela foi basicamente casada com um deles e teve filhos com ele, e ela era muito famosa e havia muitos artigos em revistas e jornais. E meu sogro, que também estava envolvido com jornalismo e em grande parte estava muito mais envolvido com discussões com todas essas atividades, e isso era meio que uma discussão comum, como se fosse algo que fosse normal, embora, é claro, fosse paranormal. Agora, no que diz respeito, eu falei com esse canal pessoalmente, e ele realmente me mostrou cartas de comunicação com altos funcionários de governos. Estou falando de primeiro-ministro e presidentes do mundo inteiro. Então, não estamos falando de coisas pequenas. E ele me mostrou cartas, e ele, obviamente, pensava que eu era um iniciado nessa esfera de pensamento, embora eu não fosse. Eu já tinha realmente me assumido naquele estágio, mas antes dessa discussão com aquele indivíduo, antes de eu realmente me tornar um cristão, estávamos com meu sogro falando sobre todas essas questões,
e minha esposa e eu fomos a um restaurante que ficava em frente ao oceano. E então você tinha uma bela vista, uma bela paisagem do oceano ali daquele restaurante. E enquanto estávamos sentados lá, duas naves espaciais apareceram sobre o oceano. E eu as vi com os meus próprios olhos. E não só eu, minha esposa também as viu. E todos os outros no restaurante também. O restaurante tinha janelas muito grandes, voltadas para o oceano. E vimos esses dois objetos voando e pairando sobre o oceano. E eles pareciam OVNIs, objetos redondos, deformados, e ficaram lá por alguns minutos, meio que se movendo para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo. E então, dois caças da aeronáutica vieram voando, rugindo o oceano, e foi uma exibição que durou por, eu não sei quanto tempo durou exatamente, mas foi talvez provavelmente uns 10 minutos, 8 ou 10 minutos, e em algum lugar ali, por ali, o caça vira e eles simplesmente subiram e o caça ia os ultrapassar, mas eles, é claro, deram um giro circular e relativamente grande, e eles teriam que voltar, e essas coisas estavam apenas tocando para frente, mas em velocidades incríveis, nada que nossa tecnologia pudesse igualar a essa exibição do Capitão Mouse. Então, continuou por cerca de uns 8 a 10 minutos, e então eles simplesmente dispararam com uma velocidade que é inimaginável e desapareceram. E os caças circularam por meio tempo e então voltaram para a base. E então eu vi isso com meus próprios olhos. E é claro, então você começa a especular o que são esses objetos. E é claro, a primeira coisa que vem à mente, esses são extraterrestres. Mas o interessante é que essas chamadas experiências extraterrestres eram frequentemente associadas a este mundo oculto. Em outras palavras, associadas ao mundo onde você fala com entidades que vêm e aparecem diante de você, como no caso desta madrasta da minha esposa. E essas experiências continuaram por um tempo e nós estávamos envolvidos nisso. E até fomos a essa montanha e conversamos com algumas pessoas que estavam envolvidas nisso. E elas tinham avistamentos assim muito regulares. Era um local muito famoso para esses avistamentos e ocasionalmente havia algo no jornal sobre o avistamento disso e daquilo, mas muito parecido com hoje, apenas conversa e nada mais. O interessante é que alguns dos relatos que eu ouvi foram que essas entidades apareciam e você se aproximava delas e havia quase como uma atividade hipnótica, sim. E muitas vezes as entidades, quando apareciam, tinham um emblema nelas, o emblema de uma serpente em suas vestes. Elas estavam vestidas aparentemente, você sabe como imaginaríamos um indivíduo alienígena no espaço, estaria vestido com suas roupas justas, como em Star Wars, como muito a imagem que você iria imaginar, que foi apresentado, mas muito interessante para mim é que quando essas manifestações ocorreram, as pessoas envolvidas falavam em línguas. Então, a experiência é muito semelhante a uma experiência religiosa em um mundo carismático. Então, tendo esse tipo de conhecimento, você junta os dois e dois, então você percebe que talvez, ou provavelmente, deixe-me ir tão longe, essas são, na verdade, entidades espirituais que estão se manifestando, e o que eu estou falando aconteceu conosco há 38 anos atrás. Agora, quando me tornei um cristão, e eu tinha me mudado do meu trabalho na cidade, e eu tinha me mudado para uma fazenda, nós estabelecemos naquele lugar, em uma área muito rural, no sul da África, e havia um jovem casal, ele pastor, que tinha vindo nos visitar. E de repente, como nós estávamos sentados e conversando no salão,
essas luzes absolutamente brilhantes começaram a voar ao redor da nossa casa e nós corremos para a janela e olhamos e essas coisas estavam apenas disparando pelo céu como luzes brilhantes e nós observamos essas coisas por um tempo e eu disse, você sabe que isso é uma atividade demoníaca, embora todo mundo diria que isso é uma atividade de OVNI, é claro, e no dia seguinte os fazendeiros relataram que esses objetos haviam pousado e onde eles pousaram havia marcas de queimadura. Obviamente era uma façanha ou algo que desceu e eu percebi que isso era uma manifestação demoníaca. Eu acredito que foi uma manifestação demoníaca. E você sabe que Alice Bailey diz que a hierarquia da nova era, os mestres, e se você olhar para esses mestres, todos eles se assemelham às imagens que temos hoje de Jesus e que eles se manifestariam por volta do ano de 2025. Então, 2025 não está muito longe, não está não. E nos escritos do Espírito de Profecia, lemos que esse tipo de atividade aumentará e que haverá manifestações de entidades que dizem que são parentes do passado. E se eu olhar para nossos feeds de notícia que temos, eu assisto alguns canais de notícias só para me manter atualizado e informado sobre o que está acontecendo no mundo. Então, eu tentei manter um ponto de equilíbrio do que estou vendo. Tento ter um feed de notícias conservador e, em seguida, um muito liberal. E algo em algum lugar entre o meio termo. E, diariamente, eu leio 3 deles apenas para me manter atualizado com o que a esquerda está dizendo e o que a direita está falando e o que anda pelo meio está dizendo. E é simplesmente incrível quantas estrelas de cinema e pessoas proeminentes estão começando a falar sobre essas manifestações. Quero dizer, hoje mesmo, em um dos feeds de notícias, esta manhã eu estava olhando para um deles e ele afirmou que a esposa dessa pessoa havia morrido, mas que essas manifestações estavam ocorrendo em sua casa e ele estava em comunicação constante com ela e que o rádio começava a tocar, ou então um CD começava a tocar sua música favorita e desligava e ligava novamente. Eu sei de onde vem isso. Vem porque na minha própria experiência eu tive manifestações assim na minha própria vida. Nós tivemos muitas manifestações demoníacas quando estávamos no mundo lá fora, nos envolvendo com o ocultismo, e algumas dessas não são muito agradáveis. Alguém sabe a história da minha conversão? Então, eles verão que havia algumas atividades demoníacas bem desagradáveis acontecendo. Então, essas coisas não são estranhas para mim, mas tentando colocá-las em um quadro profético, para onde estamos indo, para onde o mundo está indo, de acordo com as Escrituras, haverá uma legislação que será aprovada de uma natureza religiosa, impondo certos dogmas e etc. E para que isso aconteça, as pessoas devem acreditar em algo. E pode ser de natureza religiosa, ou pode ser de natureza da nova era. Essas entidades espirituais, por exemplo, encorajarão o mundo a mudar seus estilos de vida para se tornarem mais vegetarianos. Quando eu me envolvi nessas coisas que algumas dessas entidades diriam e elas falavam, e eu tenho gravações, e eu vi gravações de médiuns falando, e eles falavam nas vozes das pessoas que eles estão representando. Como eu ouvi uma série de um médium manifestando a voz de Cecil Rhodes, e a maneira como ele falava, e onde ele está na hierarquia, e quão alto ele está, e quão informados alguns de vocês são, e ele falará sobre seus queridos, vocês sabem, e eles falam de uma forma tão sedutora para atraí-los e dizer que vocês estão em um plano superior, porque vocês estão vivenciando essas manifestações, e vocês são escolhidos, porque vocês deveriam ser embaixadores desse tipo de coisa,
e eles diriam que vocês devem reduzir o consumo de produtos de origem animal para que possam ter uma mente clara para se comunicar com essas entidades, para que vejam uma falsificação completa. Sim, na verdade, há elementos de verdade, mas com base em premissas erradas. Então, eu acredito que essas manifestações se tornarão cada vez mais frequentes, e para cada mentalidade tem que haver algo. Então, aqueles que acreditam que vocês são um produto das estrelas, que vocês são uma grande criação ou experimento de seres extraterrestres que vieram para plantar uma semente nesta terra, e quando estiverem espiritualmente maduros para irem para a próxima fase, pois eles estão falando sobre a hierarquia, então eles se manifestarão e o atrairão para essa posição mais elevada. Esse é o tipo de sonho da nova era. E para falar sobre a questão sem rodeios, acredito nas manifestações demoníacas. Acredito que as naves são ilusórias, como implantes quase hipnóticos, que você vê que eles provavelmente não são reais. Eles provavelmente não são veículos realmente movidos de qualquer tipo, mas são, na verdade, implantes hipnóticos. Há um espiritualismo chegando sobre o qual somos informados no grande conflito, que eu acho que o mundo ainda não está preparado. E Roger Murnau, você sabe, foi escolhido por espíritos demoníacos poderosos para fazer parte de seu grupo humano especial, privilegiado. Ele diz que somos a elite, sabemos a verdade real sobre o Mestre e seus anjos. E o padre nos disseram que se eu poderia ter um pouco mais de seu tempo, e ele disse que o grande plano para acolher as multidões na terra, em seu grande engano, pouco antes do fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal, ele disse que vai ser feito em uma maneira única. Este grande plano vai levar as pessoas As pessoas vão comer as coisas, porque, diz, os espíritos demoníacos se declararão habitantes de planetas distantes nas galáxias que estão vindo para avisar os habitantes do planeta Terra da destruição iminente do planeta. A menos que algo seriamente adequado seja feito para evitá-lo. E uma grande coisa que estava surgindo, um dos maiores enganos dos últimos dias, eu tenho repassado esse tópico semana após semana, e as pessoas que saem dessas visões são muito parecidas com aquelas que participaram de festivais religiosos, onde entram em um estado de transe e depois, muitas vezes, não conseguem se lembrar dos detalhes. Muitas vezes, há até conotações sexuais associadas a isso, e eu teria ignorado tudo isso se não tivesse tido experiência pessoal e visto coisas com os meus próprios olhos, e teve manifestações da minha vida, não com contato direto com seres como o da nave espacial ou algo assim, mas com as entidades e as suas manifestações e os problemas que eles causaram em nosso próprio ambiente. Então, eles estão definitivamente lá e eles estão preparando a mente para algo. E você menciona uma guerra nuclear que eles têm que se livrar, do que eles levam a humanidade a se livrar das armas nucleares. E naquele estágio, a coisa sobre a guerra nuclear era muito relevante, mas não sobre o impacto climático dos produtos de petróleo. Mas, por exemplo, eles diriam que se a humanidade fosse deixada por si mesma, ela se destruiria. Então, esses seres realmente se manifestarão para impedir que a humanidade se destrua. Mas, se a humanidade não crescer até o ponto onde eles podem transcender esse aspecto bruto do seu ser, então eles podem realmente permitir que a humanidade se destrua. Então, é por isso que é tão importante que cresçamos nessa era que eles chamaram de Aquário. Assim, isso era muito prevalente nos anos 60 e 70, e é por isso que eles até fizeram músicas sobre a era de Aquário. E agora veja o que essas entidades estão falando sobre Jesus e sobre Deus e sobre a vinda de Jesus lá pela constelação do Órion. Olha só. Aqui é uma entidade respondendo a perguntas.
Pergunta: e sobre a origem dos 10 mandamentos? Raw. A origem dos mandamentos segue a lei das entidades negativas. Pergunta: isso foi feito pelo grupo de Orion? Raw. Isso está correto. Pergunta: qual era o propósito deles em fazer os mandamentos? O propósito do grupo de Orion, como mencionado antes, é conquistar e escravizar a humanidade. Pergunta: seria totalmente improvável que uma entidade plenamente consciente do conhecimento da lei dissesse: tu não deves. Isso está correto? Raw. Isso está correto. Então, em outras palavras, ele é como eles canalizam, e esse ser, essa entidade Raw, como ele se autodenomina, ele está dizendo que é um grupo lá na constelação de Orion. Isso não é do espírito de profecia, não. Isso é da entidade canalizada lá, o Raw, uma entidade demoníaca. Ele está dizendo que há um grupo vindo lá pela área da constelação de Orion que criou os 10 mandamentos e que está vindo para escravizar a humanidade com regras. E isso é muito interessante, e ele, obviamente, também se refere a si mesmo como um. Agora, o um com a letra maiúscula pode ser usado para Deus, mas Lúcifer também gosta de se referir a si mesmo como um, e de fato o único. Então, no mundo do ocultismo, ele é conhecido como o único, e no mundo Bahá'í, eles chamam de o injustiçado H. Então, isso é fascinante, e ele se manifestará em alguns movimentos religiosos, como o mormonismo, por exemplo. Eles eram em 2 filhos, e Lúcifer, na verdade, o mais velho, e seu trono foi usurpado, e ele recuperará o seu trono novamente. Então, esta guerra cósmica entre Cristo e Lúcifer, o injustiçado, não estou dizendo que isso é no mormonismo, mas isso é no mundo do ocultismo todo. Ele é o verdadeiro portador da luz. Agora, sabemos que sua guerra é contra a lei de Deus, e sua lei faça o que tu queres. Isso é toda a sua lei. E também sabemos pelo espírito de profecia que quando Cristo retornar, ele vem da constelação de Orion, que é a constelação que é visível tanto no norte quanto no hemisfério sul. E é interessante cientificamente que, onde a Bíblia diz: quem pode afrouxar o cinturão de Orion, que é a constelação que está se afastando, onde o B está realmente se afastando em um ritmo tremendo. E sabemos que há uma nebulosa em Orion que alguns acreditam ser um buraco negro, mas não pode ser um buraco negro, porque se fosse um buraco negro, nada escaparia de lá. Mas há um tipo de luz celestial que está presente naquela constelação que alguns acreditam ser, na verdade, a luz da cidade, a cidade de Deus. Então, há muitas especulações a respeito de Orion e a batalha cósmica entre o bem e o mal. Então, quando este diz que os escravizadores virão de lá, é, na verdade, diretamente o oposto. Ao oposto, se for assim, Deus vindo de lá, se você ler o espírito de profecia, então está escrito lá que Satanás se referiu aos anjos como escravos iludidos. Então, como escravidão para o que escravidão para a lei. Então ele acreditava que a lei era injustamente imposta aos seres morais, que deveriam ser capazes de fazer suas próprias escolhas morais. Então, se você ler o livro de Gênesis, as 3 mentiras que Satanás apresentou a Eva foram... Bem, uma delas era que você conhecerá o bem e o mal. Isso significa que você não precisa de um padrão externo para lhe dizer o que é bom e o que é mal. Você não precisa de um padrão externo para lhe dizer o que é certo e o que é errado. Você é um ser moralmente elevado. Você é um Deus, portanto, você não está sujeito a um padrão moral de ninguém. Você está livre disso. Então, qualquer sujeição a uma lei, obviamente, em sua mentalidade, é escravidão. E enquanto você olhar para a lei de Deus, a Bíblia chama de a lei da liberdade, porque a única liberdade que você pode ter é se alguém realmente cumpre essa lei.
não temos liberdade, somos escravizados por causa do infrator da lei. Uma mulher não pode dar um passeio a um parque sem correr o risco de ser estuprada ou assassinada, e qualquer que seja, ela não tem liberdade para andar, porque alguém diz que ela não precisa cumprir a lei. Então, não matarás, tu não cometerás, tu não farás isso, não farás aquilo. Então, se você vê essas leis como limitando sua liberdade, então você tem uma mente bem cauterizada, porque essas são as únicas leis que podem garantir sua liberdade absoluta. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.